Pessoal, já estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco desse bate-papo bacana com Major Graciele, minha amiga Graciele. E se deu para perceber que hoje eu estou até a paisana, pois é, eu vou botar terno e gravata, a partir de hoje eu extingui. Eu vou acompanhar a tendência dos meus entrevistados, é sempre um bate-papo muito à vontade. Então, terno e gravata, vamos aposentar e vou continuar pruseando mais à vontade. Falando em mais à vontade, eu vou para o profissional, que é o mais sério. Conheci a capitã Graciele e depois a Major Graciele. Aí, de repente, ela dá uma guinada gigante e se torna a primeira mulher no norte do estado a se tornar uma comandante. Como é que foi esse trabalho até chegar a essa grande e nova missão? Ai, Denis. Até capitão, até major, né? Uhum. Trabalhei na assessoria de comunicação, tive uma experiência ou outra na área de comando de pelotão. Nossa parceira na P5 sempre. Foi uma grata, experiência trabalhar na P5, né? Ter toda essa construir essa amizade com o pessoal da imprensa, né? Então, assim, esse carinho. Então, assim, eu sou muito grata a esse período, sabe? E, assim, a atividade de comando, a gente sempre a exerce desde o primeiro dia que a gente inicia o curso na academia. É sempre assim, às vezes a gente não está à frente de uma unidade, como foi o caso agora, né? Mas está à frente de homens e mulheres que precisam ser coordenados com objetivos traçados para se alcançar um fim, né? E sempre esse trabalho é feito em equipe e em conjunto. Toda a minha trajetória até aqui me trouxe para esse momento, né? Para que eu pudesse ser nomeada pelo Comando-Geral da Corporação, designada, na verdade, para poder exercer esse trabalho lá na agora Companhia de Trânsito Rodoviário, né? Era a Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, ela foi desmembrada e agora eu fiquei com a parte do trânsito rodoviário. Então, assim, é uma experiência que é muito gratificante. Uma experiência, assim, que todos deveriam passar. Porque a gente sai de um nível micro, onde a gente comanda poucas pessoas, e passa a comandar num nível um pouco maior, né? Com mais pessoas que dependem das decisões, que dependem das suas estratégias. Uma região, inclusive, maior. Sim, exatamente, são cidades que estão aqui sob a nossa jurisdição. Agora, só na Companhia de Trânsito Rodoviário são 11 cidades, contando com Montes Claros, né? Temos cerca de 100 policiais que estão espalhados aí no norte de Minas, fazendo a segurança das estradas. E, assim, é um viés, não é que é um viés diferente, mas é uma atividade que ela é diferenciada pela especialização que ela exige. Né? Então, é necessário ter o know-how na área do trânsito, é necessário também ter o know-how na área das abordagens. É um serviço voltado mais para a operacionalidade. A minha posição dentro da companhia é uma posição de estar acompanhando o que os policiais militares fazem, in loco, é uma posição de motivá-los a trabalhar, a proteger o cidadão, a desenvolver as estratégias que precisamos para reduzir a criminalidade, né? Para mostrar a nossa presença, para fazer o cidadão se sentir seguro. Então, a todo instante, é necessário a gente ter fazer essa reengenharia do serviço, das atitudes, né? A todo instante, a gente procura tratar sempre o policial militar com respeito, para que ele possa também replicar essas atitudes de respeito junto à sociedade. Então, é um conjunto de coisas que se fazem em equipe e que quem está, e se não vier aqui nos bastidores para poder identificar o que está sendo feito, não consegue perceber, sabe, a dimensão que tem
tudo isso, porque só vê lá o trabalho sendo executado na ponta da linha. Mas né? a gente pensa, inclusive, num fato que acaba agravando, ou seja, tem uma bomba na mão dessa mulher aqui. É o segundo maior entroncamento rodoviário do país, Sim. ou seja, dentro desse rol de 11 cidades, você tem gente do país e até de outros países passando aqui diariamente com Liga essa lá do doença. sul do país até o norte. norte. Então, assim, essa BR aí 135, na verdade, é a MGC 135, né, que ela é estadualizada agora, ela passou de ser uma rodovia federal para ser uma rodovia estadual agora, que liga Belo Horizonte, e que acaba desaguando ali na 251, né? Sim. Acaba fazendo assim esse... Tem uma ligação. Exatamente, fazendo esse anel e que vai dar lá na Bahia. Na 040, na 116. Exatamente, né? Então liga diversas outras rodovias. Então tem gente do Brasil inteiro passando por aqui. Né? E assim, a gente precisa estar cuidando de uma série de coisas nessas rodovias. São cuidados para que as pessoas não se acidentem. A gente precisa ter um pacto com a ONU que é necessário fazer uma redução dos acidentes aí no âmbito do Brasil, né? Nós precisamos ainda cuidar da criminalidade nesses entroncamentos, nessas rodovias. Precisamos cuidar, precisamos fazer o patrulhamento preventivo nessas rodovias. Precisamos fazer com que as regras de trânsito sejam cumpridas, então as fiscalizações elas precisam acontecer. O pessoal fica bravo com os radares aí na estrada, mas é necessário. Né? Velocidade alta, Denis, e ultrapassagem forçada e animais na pista. São as causas que nós mais temos de acidentes aqui no norte de Minas, sabe? Então, assim, o que a gente recolhe de cavalo na pista, de boi na pista, que às vezes o dono deixa, não sei por que motivo, solto, né? Vai parar na rodovia. E ele vai parar na rodovia e ele causa um acidente gravíssimo, talvez até com múltiplas vítimas. São veículos que são utilizados como transporte clandestino de passageiros, que às vezes nem têm as especificações corretas, não têm os dispositivos de segurança. Nem habilitação, muitas vezes. E que colocam a vida de pessoas inocentes em risco. Porque ali não é só, vamos colocar assim, um ônibus que está indo, não. Tem todo um trânsito ali que vai passar por aquele ônibus, ele está desgovernado e ele acaba ceifando vidas que nem estão dentro do ônibus. Então não tinha nada com a história e sobra para eles. Então são inúmeras nuances que precisam ser observadas e que o policial ele tem que estar preparado para poder observar isso, estando na rodovia, né? Você ainda acha que, entre tantos problemas, as drogas, ou seja, o tráfico de drogas acaba sendo o pior e o principal para se cuidar nesse trecho? Não só no trecho, mas na cidade de uma maneira em geral, né? Também. O tráfico de drogas, ele é extremamente pernicioso. A droga é que, hoje, acaba com os elos entre as famílias. É por causa da droga que, às vezes, muitos crimes acontecem, né? Por causa da droga, você tem disputas, e nessas disputas, pessoas acabam morrendo em virtude desse poder, aliás, de querer comandar esse poder paralelo, né? Então, assim, realmente as drogas são um mal terrível. E a Polícia Militar, ela vem preocupada com isso, porque o PROERD é uma ferramenta que é utilizada dentro da Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, né? A gente tinha o PROGEA, que ficou com a parte de meio ambiente, que faz exatamente uma capacitação com as crianças, de maneira a fornecer para elas uma linguagem que elas possam ter uma compreensão assim seja mais acessível, né? A compreensão, o entendimento, em relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente, que hoje é uma coisa também que é importantíssima. O homem hoje degrada o meio ambiente à sua volta e não percebe que o amanhã dele está comprometido, né? E também para poder abrir os olhos das crianças que as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, elas trazem prejuízo para ele. Você acha que o PROERD, PROGEA, esses outros projetos mudaram um pouco da visão que se tinha antigamente da polícia como uma amiga mesmo da população hoje? Eu acho que sim, trouxe uma aproximação maior. E a própria ideia de polícia comunitária que vem sendo adotada há alguns anos e a inclusão de questões referentes
aos direitos humanos dentro da nossa formação, possibilitou com que nós pudéssemos fazer com que pudessem ser abertos mais canais de comunicação com a população. Hoje a população ela tem livre acesso para poder chegar até nós, trazer para nós onde é que está o problema, mostrar para nós, trazer críticas, trazer sugestões a respeito do policiamento que ela quer que seja executado lá, perto da casa dela, por exemplo. Né? Então, essa abertura ela foi muito importante e foi proporcionada a partir dessa década de 1980 e com a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, e com essa abertura para essas políticas novas, como a polícia comunitária e essa inclusão aí dos direitos humanos, elas foram fundamentais para poder trazer esses outros portfólios, como o PROED, como o PROGE, como o JCC, esses trabalhos envolvendo a juventude, que são extremamente importantes para poder consolidar a parceria da população com a polícia, né? E para poder também abrir as portas para que tanto a polícia possa demonstrar os seus serviços e mostrar para as pessoas que não é só repressão, não é só restrição de liberdades, mas é garantia de direitos, né? Como a população se sentir à vontade para vir até a sua polícia. A polícia mineira, ela é patrimônio do povo mineiro. Acho isso tão lindo. Estou apaixonado por isso, sabe por quê? A gente é patrimônio do povo mineiro. O mineiro, ele pode... Né? Exatamente. Ele pode contar com a polícia que ele tem. A polícia que ele tem está aí para poder servir e protegê-lo. E ela faz isso todos os dias. Todos os dias, vocês jornalistas colocam nos noticiários várias ocorrências nas quais a polícia prendeu drogas, retirou infratores de circulação, prendeu pessoas que são contumazes na prática de crimes. Então, assim, vai livrando, apreende armas, vai livrando a população de situações que a constrangem. Então, assim, a ideia de se ter a polícia cada vez mais próxima da população é exatamente para facilitar esse canal. Até usando ferramentas de 181, que às vezes as pessoas não querem se identificar, né? O próprio 90. Abrindo as portas, o próprio 90 e abrindo as portas dos quartéis. Antigamente o povo não podia entrar no quartel. De jeito nenhum. Hoje, estou fazendo uma transitolândia lá, ela vai estar pronta daqui a uns dias. Quero ver um monte de criança lá dentro sendo educada para o trânsito, sendo educada contra as drogas, para dizer não às drogas, né? Sendo educada para poder se tornarem cidadãos, assim, que respeitem o limite dos outros, que saibam que o limite dele termina na hora que começa o limite do próximo. Então, assim, é isso que nós queremos, né? Contar para vocês que Graciele, além de tudo isso, que você acha, não, eu estou comandando aqui, sentada na cadeira, aquele monte de policial lá, e ela daqui dando ordem daqui, dando ordem dali, mas tem duas histórias que eu queria que você, resumidamente, contasse como é que foi enfrentar isso. A primeira é mais recente, essa paralisação dos caminhoneiros, como comandante do Departamento de Trânsito Rodoviário, teve lá. E uma anterior, que foi participar da questão da creche, lá de Janaúba. Ah, é tão triste, né? E foi realmente triste. Você também passou dias e dias acompanhando lá. Sim. Então, vamos lá. Para essa questão da greve dos caminhoneiros, né? A ideia era... na verdade, o que a Polícia Militar ela faz? Ela garante o direito de manifestação, né? Mas garante também os direitos das pessoas, da coletividade. À medida que o direito da coletividade vem sendo afetado pela manifestação, aí a gente precisa já entrar para fazer uma intervenção para equacionar isso daí. Não há possibilidade da população ficar sem a prestação de serviços essenciais, sem que uma ambulância possa fazer um socorro, sem que a polícia possa sair para poder prestar assistência devida também em virtude de qualquer crime, né? Sem que um hospital, as pessoas possam ser conduzidas até um hospital, e por aí vai. Não há possibilidade disso. E, nesse sentido, houve necessidade de negociar, de conversar, de usar o diálogo com as pessoas que estavam em alguns pontos de manifestação. Tanto para evitar que pessoas que não estivessem ali, aliás, que estivessem ali e não tivessem mais a vontade de estar ali, pudessem sair e percorrer o seu caminho livremente, quanto também
para haver a liberação de cargas que eram consideradas como essenciais, né? Cargas perecíveis, cargas que continham ração, por exemplo, de animais que poderiam morrer a qualquer momento por falta de alimentação, cargas de remédios, que tinham pessoas que estavam precisando de remédio nos hospitais, de insumos diversos que eram vitais para as pessoas, né? Gás de cozinha, como é que as pessoas vão cozinhar, fazer o alimento para mandar o filho para a escola, para poder sustentar a família, se não tem o gás para poder fazer o cozimento adequado dos alimentos, né? Então, isso foi complicado. Então, houve necessidade da Polícia Militar, junto com outros parceiros, inúmeros parceiros, foi criado um gabinete de crise. No âmbito rodoviário, houve uma parceria muito grande com a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de intervirmos as duas polícias juntas, unidas, independente de jurisdição, negociando em prol da sociedade, né? Então, isso aconteceu muito aí nessa questão da paralisação. Então, foi muito importante essa atuação. E aqui no Norte de Minas, nós não tivemos nenhum incidente grave em relação a essa paralisação, né? Tivemos, sim, as manifestações, mas sempre que a polícia chegava, os manifestantes, eles respeitavam, isso foi muito importante, respeitavam aquilo que era acordado com a corporação e chegando ao ponto de não cumprir o que estava acordado, iniciava-se um processo de negociação. E esse processo de negociação, em ele não fluindo, haveria necessidade de uma intervenção um pouco mais enérgica. Certo. Não houve necessidade dessa intervenção mais enérgica, né? Então, conseguimos aí fazer com que... Equacionado direitinho. Exatamente. Já no caso lá de Janaúba, foi uma situação extremamente triste, né? Tive que acompanhar, sim, durante todo o tempo, para trazer notícias em tempo real, para manter a imprensa alimentada com as informações corretas. A gente vem sofrendo muito na paralisação dos caminhoneiros e também nessa ocasião, tinha muita notícia fake. As fake news, as benditas Impressionante, fake news. Né? E isso é assim, de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque as pessoas não têm dimensão do que uma notícia mal colocada dessas, uma notícia inverídica, ela pode ocasionar. Pode, inclusive, fazer com que uma pessoa morra, infelizmente. Sim. Né? Então, é muito importante que as pessoas tenham a noção, a consciência de que propagar fake news é prestar um desserviço, né? Para outras pessoas. Não está ajudando ninguém propagando fake news. Ao contrário. Exatamente, só está atrapalhando. E lá em Janaúba, a situação foi muito difícil. Por quê? Já começou aqui em Montes Claros, porque nós tivemos que montar um ponto de apoio com a aeronave ali na Praça do Jatobás, onde ela recebia, vinham os arcanjos, que eram as aeronaves do bombeiro, né? E a nossa, que eram os Pégasos. Acho fantástico isso também, né? Os nomes, né? É bacana mesmo. Né? Anjos assim. E aí chegavam e recebiam, traziam as crianças para os hospitais daqui que tinham mais capacidade de recepcioná-las e tratá-los. E aí, esse momento em que chegou uma criancinha toda carbonizada, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como mãe, você vê uma situação dessa... Como que alguém teve coragem de fazer de impingir a um anjinho desse uma situação daquela, né? Dói. Então, demais. Então, foi terrível. E indo para Janaúba, a situação foi, assim, vamos colocar aqui, eu me senti mais tocada, porque lá é que tudo tinha acontecido. Né? Então, quando você via na creche, as mães, as famílias, aquele monte de gente na porta do hospital, e a gente tentando acalentar as pessoas, tentando mostrar, os policiais que atenderam a ocorrência, que retiraram crianças da creche, que ajudaram a apagar o fogo, ver aqueles depoimentos emocionados, tentar ajudar aqueles policiais a superar aquele momento. Psicologicamente. Né? E, assim, às vezes, tendo que falar sobre aquilo, sem nem conseguir. Né? O nosso comandante ele ficou emocionado na hora de conceder a entrevista, porque realmente a situação foi uma situação que, assim, ninguém imaginava passar por aquilo. Uma cidade, Janaúba é uma cidade pacata. Tranquila. O norte de Minas é pacato, tranquilo. Nós não tivemos, assim, nenhuma ocorrência que desse
o vulto, ou que tivesse a gravidade, ou fosse tão, com uma atitude tão atroz como foi lá. Né? Então, assim, foi um evento que realmente chocou a todos. E a união de esforços, no sentido de montar também um gabinete de crise, e esse lá ele foi coordenado pelo bombeiro, porque o incêndio acaba sendo uma ocorrência típica de bombeiro, né? E foi devidamente orquestrado lá, envolvendo todas as instituições, e ali cada um tem um papel, né? Meu papel nesse dia não foi efetivamente o de socorro, mas foi o papel de deixar com que as pessoas que precisavam prestar o socorro estivessem prestando socorro e eu traduzir o que estava acontecendo lá dentro para que a sociedade aqui tomasse conhecimento. Sim. Do que estava acontecendo lá dentro, de forma correta, de forma fidedigna. Clara, né? De forma objetiva. Então, o meu papel foi esse, sabe? E vou te dizer que foi assim, extremamente desgastante, porque você não tinha horário para comer, você não tinha horário para dormir, você sentava, já tinha que levantar, você já via alguém falando alguma coisa, você já tinha que ir lá checar a veracidade para poder passar isso adiante. Ou impedir que passasse mentira. Exatamente. Né? E isso é um acompanhamento constante. É ligado ali 24 horas por dia, é no WhatsApp, é no próprio computador, nas redes, acompanhando tudo, para que nada pudesse sair de forma diversa do que realmente estava acontecendo. E aí, às vezes, as pessoas acham assim, nossa, mas foi só uma questão da comunicação. Extremamente desgastante, Denis. E eu ligando atrás dela, querendo que ela viesse para cá para entrevistá-la. Não tinha jeito. Mais uma coisa que me impediu isso. Tudo que a gente ia fazer precisava ser checado, precisava ser conferido, precisava ser antes brifado, para não ser passada nenhuma informação errada. Tá certo. Né? E lá dentro daquele teatro de operações, naquele calor das emoções, era uma coisa que nos consumia muito, porque a gente queria fazer sempre mais por quem estava ali. E a hora que chegava a notícia de alguém que tinha falecido... Desabava todo mundo. Todo mundo. Então, assim, foi uma questão que, sinceramente... Nunca passei por uma situação tão difícil na minha vida. E esperamos todos que nunca mais passe. Sim, sim. Infelizmente, pessoal, está na hora de terminar o nosso programa, mas não posso terminar sem antes dizer que, além de tudo isso, vou até ler aqui para vocês, a Major Graciele é também especialista em ciências jurídicas, ela também é discente do curso de especialização em gestão estratégica de segurança pública pela Fundação João Pinheiro, continua estudando, feito doida, porque o tenente-coronel Hansen chegou a essa patente primeiro que ela, mas está puxando a cordinha. Chega lá a tenente-coronel, a penúltima patente da Polícia Militar, quando? Ai, pois é. A expectativa é que a gente chegue no final desse ano, né? A expectativa. Mas nós estamos aí firme e forte, executando o trabalho que a gente tem que executar, sempre com muito amor, sempre com muito desprendimento, com muita dedicação, porque tudo que eu faço é assim, eu me entrego para poder realmente, para que saia a contento, né? Às vezes a gente não agrada todo mundo, né, Denis? Nem todo mundo agrada todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Pois é, né? Mas a gente tenta fazer o melhor. É assim, ó, se eu quero ser uma major de polícia, eu quero ser a melhor major que eu conseguir ser. Eu não quero ser melhor que ninguém, não. Eu quero ser a melhor que eu puder ser, que eu tiver capacidade de ser. Então, se eu quero servir as pessoas, eu quero servir da melhor maneira como eu puder servir. Então, acho que essa é a essência, foi para isso que eu vim no mundo. E eu vou te dizer que isso ainda vai longe, porque conheci como capitã, no instantinho já era major, não passou nem um ano e pouco, já está chegando a tenente-coronel, daqui a pouco vira coronel também, antes de 2020, espera aí, vou comemorar 20 anos de casada com coronel. Vamos profetizar. Vamos profetizar. E eu gostaria de deixar nossas câmeras e microfones abertos para a sua mensagem final, para a gente encerrar essa prosa boa de hoje. Eu quero te agradecer pela oportunidade, um bate-papo muito gostoso, sim, muito gratificante estar aqui. Te pedir desculpa pela canseira, porque foi muito... Nada. Foram muitos... Compensou. Né? Foram muitos dias em que não consegui estar aqui, porque realmente, até por conta desse curso, por causa dessa nova função, por causa das atribulações todas, não foi possível estar aqui antes, né? Mas quero dizer que estou muito feliz
pela consideração, pelo carinho, pelo respeito, né? Quero me colocar também à disposição de toda a sociedade. Eu costumo dizer que eu estou disponível. Quem não tiver número de telefone, mas vai lá no quartel, conversa. Se a gente não conseguir dar uma solução, a gente pelo menos consegue encaminhar para que a pessoa tenha um direcionamento, né? Ficar sem resposta, jamais. Então, é o que a gente sempre procura fazer. E pedir a todas as pessoas que tenham sempre, como eu sou muito religiosa, não posso deixar de falar disso, né? Assim como Deus faz as obras e as maravilhas na minha vida, eu quero muito que Deus possa fazer a obra e a maravilha na vida das pessoas que nos assistem hoje, né? E para isso basta que a gente se entregue para Ele. Assim como eu me entreguei para Deus, né? Eu gostaria de deixar essa mensagem, que as pessoas abram o seu coração, creiam nas maravilhas que o Senhor Deus pode fazer na sua vida, porque Ele faz maravilhas a cada minuto na minha vida e na vida da minha família. Eu sou muito grata a Ele por isso, né? Amém. Então, eu queria dar esse testemunho e pedir a todos que tenham realmente fé e creiam que realmente a gente consegue tudo aquilo que a gente quer se a gente levar os nossos projetos sempre com Deus à frente. Graciele, muito obrigado. Foi um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa prosa aí até agora. E fique ligadinho porque quinta-feira tem mais. Até lá!